Então a palavra de Deus hoje ela está aqui no livro de Filipenses 2, a partir do 5, né? De sorte que haja também em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ou desconsiderou ser igual a Deus, mas esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre, que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Amém, igreja? O apóstolo Paulo, igreja, instruindo os filipenses, essa igreja aqui, ele dá essa instrução para essas pessoas naquela época. A Bíblia hoje ela continua também nos instruindo. E esse versículo que nós lemos, a partir do versículo 5, que nós lemos aqui 2 a partir do 5, se a gente pegar os versículos anteriores, o apóstolo Paulo estava falando para os filipenses não olhar para si próprio, olhar mais para o próximo, porque evangelho é isso, evangelho é eu não olhar mais para mim, mas sempre olhar o meu próximo, porque Jesus ele ensina isso. Então esse versículo que nós lemos, ele veio dessa conversa, dessa instrução que Paulo estava dando aos filipenses. Mas aqui no versículo 5 nós vamos aprofundar mais um pouco, porque aqui fala de um assunto, igreja, que hoje tem sido praticamente a derrota de muitas pessoas, mesmo estando na igreja. Tem sido a derrota de muitas pessoas, muitos casamentos, está a separação por causa de sentimentos. Os sentimentos, igreja, é algo que nós vamos ter, é do ser humano, sentimentos. Sentimentos e emoção é do ser humano. Os sentimentos e as emoções é para nos manter vivo, é para manter sonhos no nosso coração, é para você combater aquilo que vem trazendo uma emoção que vai te fazer mal, é para te manter vivo. Mas só que tem que muitas pessoas, por não saber lidar com as emoções, têm perdido a batalha, têm ofendido pessoas com palavras, agressões verbais, têm falado que não deve, porque no calor da emoção, se eu não tiver controle da mesma, eu vou falar o que não deve. E quando eu falo o que não deve, eu estou lançando palavra. E a palavra não volta. Ela vai fazer para que já foi lançado, né? Por isso que nós temos que tomar cuidado. E Jesus, igreja, quando nos chamou para a presença dele, ele nos chamou para poder nos ensinar como lidar com as nossas emoções, que até então, antes de conhecê-lo, nós achávamos que nós éramos assim mesmo. Eu sou assim, a minha família é assim, lá em casa todo mundo é assim, a minha família, eu nasci numa família assim, e íamos levando a vida dessa forma e perdendo o melhor da vida por não ter condições de ter relacionamento com outras pessoas por causa da emoção à flor da pele. Então Jesus, aqui o apóstolo Paulo, ele fala de algo aqui no versículo 5 que nós podemos trazer para esse contexto todo. Olha o que ele diz aqui, ó: de sorte que haja em vós o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha o desafio lançado aí, igreja. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Está vendo? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por que eu falo que é um desafio? E é um desafio, igreja. Porque você pode colocar um grupo de pessoas aqui, ó, um grupo de pessoas no mesmo lugar, né? Vivenciando a mesma situação, aquele grupo de pessoas, cada um vai
definir ou vai distinguir aquilo diferente um do outro. Vai ter uma percepção daquilo que ela está vendo, ouvindo, diferente. Por que é diferente um do outro? Porque nós não somos iguais. O que está dentro de nós vai interferir naquilo que eu ouço, naquilo que eu estou vendo. É mágoa, é ressentimento, criação vai interferir. Então você pode colocar um grupo de pessoas vivenciando a mesma situação, vão agir diferente, pensar diferente um do outro, porque são um ser humano. O ser humano é isso. Nós não somos iguais um ao outro, sim ou não? Não somos. Você pode ver na mesma família, um filho é diferente do outro, um filho é diferente do outro. Mas quando Jesus, igreja, ele nos chama para a presença dele, mesmo sendo diferentes um do outro, Deus quer fazer um padrão na nossa vida, porque o padrão mais não é nosso, não é aquilo que eu aprendi, não é aquilo que me ensinaram, não é a cultura que eu nasci, em uma família que eu nasci, é o que está escrito que vai me moldar a partir daí. A partir do momento que eu estou ouvindo que Deus nos chamou para a presença dele, aquilo que eu aprendi, as crenças ou as religiões que eu cresci, aquele ensinamento que eu tenho que abandonar tudo. Você lembra do apóstolo Paulo? Ele fez do conhecimento lixo, esterco para conhecer a Cristo. Mas a história é que às vezes as pessoas vêm, Cristo instrui, mas ela quer ainda trazer coisas ainda, e Deus não consegue fazer uma obra no coração de uma pessoa assim. Ele consegue sim, na hora que a pessoa reconhece: eu estou perdido, preciso de um Salvador, o meu relacionamento não está bom com o meu cônjuge, a minha casa está uma bagunça, eu preciso de mudanças. Aí eu vou aprender com Cristo como ter o mesmo sentimento de Cristo para poder lidar com a situação. Então é um desafio por causa disso. Mas Deus, igreja, olha para você ver, quando Jesus veio aqui na terra, ele veio com uma natureza humana. Ele veio participando de uma natureza humana. Para quê? Para saber onde estão as nossas falhas, onde está aquilo que nos leva à queda. Ele sabe de tudo, ele sabe das nossas fraquezas, ele conviveu com isso tudo, mas ele venceu todas as situações. Ele venceu. Cristo venceu para nos entregar a vitória. É por isso que ele nos chama. A primeira coisa que ele faz quando nos chama é convencer o nosso coração que nós precisamos de um Salvador. A partir daí que você reconhece pelo Espírito Santo, ele te dá um novo nascimento. Esse novo nascimento, você é uma criança espiritualmente. Se você aproveitar o tempo de começar a caminhar e começar a aprender de novo, aprender aquele sentimento de Cristo, aquilo que ele fazia, trazer para a sua vida, você vai prosperar, você vai restaurar o seu casamento, restaurar a sua família, porque você agora vai lidar no mundo espiritual diferente. Por isso que a Bíblia ela nos instrui isso. Ela nos instrui aqui, ó, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então vamos falar o que? Sentimento e emoções, né? Tem pessoas que estão com emoções da flor da pele. É só mexer, né? Ela sai do sapato, ela age no natural dela. E quem age no natural, igreja, a Bíblia diz que age sem limite, é como uma cidade que não tem muro. Ela perde a direção. Então, emoção e sentimento. Emoção é o mesmo que sentimento? Não é o mesmo. Ele está incluído no mesmo pacote, mas ele não é a mesma coisa. Emoção, igreja, é tudo que mexe com você assim rápido. Os estímulos exteriores mexem com você por dentro.
Vamos supor, quando você recebe uma má notícia, na hora vem o medo, você parece que desestabiliza. Mesma coisa quando você recebe uma notícia boa. Você pode estar triste, né? Na hora você está sorrindo. São emoções que o nosso corpo ele vai reagir conforme os estímulos que o ambiente que nós vivemos, são as emoções. Mas tem emoção também que vem desde o passado, pessoas que foram maltratadas no passado, que não conseguem lidar com isso, está dentro dela isso, por isso que ela precisa de libertação. Mas as emoções são isso. Agora, os sentimentos são o que, igreja? São aquilo que a emoção traz para nós, que o sentimento constrói um sentimento. Os sentimentos são construções que nós fazemos dentro de nós, são construções. Vamos supor um exemplo. Deixa eu falar para você aqui, para você entender. Você vai ao médico, uma consulta de rotina, e depara com um diagnóstico que você não esperava ali no momento. Na mesma hora vem o quê? Vem o medo, sim ou não? Vem o medo, porque nós somos emotivos, nós somos emocionais. Vem o medo. Mas a partir do medo, você pode construir um sentimento ou não. Vem o medo. Se você está na presença de Deus, o que você deve fazer? Você deve levar aquilo para Deus em oração, colocando diante de Deus, falando para Deus: o Senhor não me deu um espírito de medo, eu não quero, eu sei que o Senhor é maior do que qualquer situação. Mas quando a pessoa está fraca espiritualmente, está fraca, ela não tem prática da palavra, vem o medo, com esse medo vem a tristeza vem uma tristeza profunda, a tristeza profunda vem trazendo uma angústia na alma, um desespero, chegando até pioras mais, porque aquilo vai sendo construído em sentimentos. Agora, o que Jesus nos ensina, igreja? Como a gente construía um sentimento que nos levava ao fracasso, Jesus ensina a gente a desconstruir. Aquilo que está começando a ser feito, a ser construído, a gente parar um minuto, pensar, falar que não, eu tenho o melhor de Cristo. Cristo na minha vida é poderoso. Você muda totalmente a sua mente por causa do sentimento que você está praticando, porque Cristo conviveu com a situação. É a mesma coisa quando você é afrontado por uma pessoa, né? Você não esperava aquela afronta daquela pessoa, não esperava. Na mesma hora o coração começa a ficar o quê? Com raiva. E com raiva, se você não for vigilante, vai gerando raiz de amargura, porque você vai ruminando aquilo ali. Essa pessoa é injusta comigo, ela não era para ter feito, e vai ruminando aquilo ali. Aquilo vai gerando raiz de amargura, sentimentos de mágoa. Mas quando você está na palavra de Deus e que é praticante da mesma, quando vem uma afronta, uma pessoa te decepcionou, você respira e fala: Jesus disse que é para me orar para aqueles que me perseguem. Você combate aquilo ali. Você traz o sentimento de Cristo para você. Pastor, mas não é fácil. Mas a Bíblia não diz que é fácil servir a Deus. Fácil é você vir sentar, ouvir, não passar disso. Mas quando você começa a praticar, é claro que você vai ter um combate. Um combate por quê? Porque você está combatendo contra você mesmo. Porque o maior inimigo tornou aquele, quando você olha no espelho, é você mesmo. É o seu interior, é a sua natureza caída que quer operar. Por isso, igreja, quando nós decidimos ter agora o sentimento de Cristo, Deus encontra lugar no nosso coração para poder trabalhar. E quantas são as pessoas que estão na igreja há anos, e o emocional delas aflora. O emocional, ela não tem um controle, uma maturidade emocional. Essa maturidade, igreja, que dá em Cristo, através de um fruto que chama domínio próprio.
Está lá em Gálatas, domínio próprio. Você ter as suas emoções, você ter os seus sentimentos, mas eles não dominavam você mais. E Jesus tinha, ele não tinha emoção? Sim ou não? Ele não deparou ali, depois que Lázaro morreu, a Bíblia diz que ele se emocionou e chorou. Mas ele não chorou e foi para um canto, ficou chorando. Não, ele parou, chorou, respirou e voltou e foi fazer o que ele tinha que fazer. Ele era humano. Se ele fosse um desequilibrado emocionalmente, o que ele fazia? Ele estaria abraçando a Marta, Maria e chorando junto, como se estava chorando lá. Olha para você ver. Mas ele tinha um controle, ele tinha suas emoções, mas ele tinha controle. Quando ele entrou no templo com aquele chicote que expulsou os cambistas, foi um momento de ira. Foi um momento de emoção, a flor da pele, porque as emoções são para isso. É para te fazer mover, é para te fazer agir, é para te fazer parar quando precisa de parar. Por isso que Cristo, ele tinha as suas emoções, mas ele não era controlado pelas mesmas. Ele não era controlado pela mesma. Por isso que ele venceu. Ele venceu e hoje ele nos entrega essas condições de mudar a história da nossa vida através da prática da palavra. Agora, Jesus, ele ensina aqui, igreja, que ele teve que, olha para você ver, ó, diz aqui, ó, de sorte que haja em vós mesmos os mesmos sentimentos. Haja, quer dizer que não temos, né? Não temos ainda, por causa de uma natureza caída que nós trouxemos juntamente com nós. Chegamos na presença de Deus com essa natureza caída e ela quer nos acompanhar. Não temos, mas nós podemos ter a partir do momento que eu começo a construção. Lembra de uma coisa? Vida com Deus é construção. Você lembra da casa na areia? A casa na rocha foi uma construção. Aquela passagem que fala que foi um homem construir uma torre, ele tem que sentar primeiro, calcular o que ele vai gastar para não parar no meio. É uma construção. A sua vida com Deus, seu relacionamento é uma construção. O seu sentimento agora ele tem que ser construído. Você tem que desconstruir o que você fazia, o modo que você agia e começar a construir agora o seu sentimento juntamente com Cristo. Mas olha o que fala aqui, igreja, ó, o versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação, ou desconsiderou ser igual a Deus. Por aqui você já vê Jesus no céu, já deu um passo de se humilhar. Ele veio para sentir as nossas misérias, sentir o nosso fracasso. Ele deixou o lugar dele. Deixou porque via eu e você com situações que não conseguimos resolver porque desconhecíamos o mundo espiritual. Aí ele veio, deixou o trono de glória. Aqui na terra ele passou por coisas que se ele pedisse um anjo, 2 anjos, legião de anjos, destruiria e acabava com... Mas tinha situação que ele não poderia agir como Deus. Ele tinha que desconsiderar. Já imaginou? Desconsiderar. Isso aqui é um ensinamento grande, porque, igreja, tem momento que nós temos que descer. Temos que humilhar. Porque se a gente for agir do modo que as nossas emoções querem operar, igreja, nós perdemos. Tem hora que você tem que ficar na sua. Você tem que respirar, pensar no que pode te levar àquela atitude. Se você tomar, você tem que parar. E aqueles minutos que você, segundos, né, são 10 segundos, ele pode mudar a história da sua vida. Quando você respira, traz oxigênio no seu cérebro e você começa a pensar. Diferente quando você age no calor. Quando você age no calor, você perde a direção. Então Jesus vem nos ensinando a descer. É fácil passar por humilhação? É fácil? É fácil dar o braço a torcer?
pedir perdão mesmo a pessoa que foi errado com você, para você liquidar aquela situação ali? É fácil, mas Jesus não ensina isso. Ele desceu, olha a Bíblia dizendo aqui, ó, e sendo em forma de Deus, não teve usurpação ou desconsiderou ser igual a Deus. Olha o versículo 7, ó, igreja, ó. Mas esvaziou de si mesmo. Esvaziou. Qual que é a nossa natureza, igreja? É encher de si mesmo, achar que pode, achar que está com a razão toda. Mas diante da palavra de Deus, igreja, você perde toda a razão. Perde toda a razão. E a Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Eu perco a razão. E se eu estou disposto a perder a razão, quando eu me encho de mim mesmo, eu vou ter que esvaziar de mim mesmo a Deus. Eu não vou agir porque o Senhor não opera dessa forma. O Senhor que vai agir ao meu favor. E Ele vai agir. Ele vai agir e vai mudar você por dentro. E vai trabalhar dentro de você a tal ponto que você vai ficar irreconhecível a si mesmo. De lá na frente você deparar com as mesmas situações e não agir mais no calor da sua emoção. Porque você controlou, você deixou o lugar para Deus trabalhar. Volto. Não é fácil, porque nós somos natureza caída, temos essa facilidade e convivemos com situações que nos afrontam todo dia e toda hora, principalmente relacionamento familiar, onde está tudo próximo ali, né? Sim ou não? Principalmente. Agora, se eu estou disposto, a mulher veio primeiro para a presença de Deus, era aquela mulher que qualquer coisa ela tem que esvaziar, tem que buscar a sabedoria de Deus para poder ganhar aquela situação. Mesmo quando ela sentir que que não está certo, mas ela tem que humilhar, esvaziar de si mesma. Olha o que diz aqui, igreja, ó. Mas esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante a homens, achando em forma de homem, humilhou a si mesmo. Está vendo? Humilhou a si mesmo. Evangelho é isso, igreja. Evangelho é isso. Evangelho é você dar razão. Você dá razão para o outro. Evangelho é isso. Esse evangelho que você vai para a igreja para ficar rico, isso é mentira. Isso é mentira. Isso é coisa do homem. Vem para cá que você vai ficar rico. Rico. Não, evangelho, na essência, é isso aqui, ó. É você dar o braço a torcer. É você não levar em conta coisas. Você se humilhar e tomando forma. Porque Deus está vendo tudo. E tudo que você faz por obediência de servo, você também vai ter o operar de Deus, do seu Senhor na sua vida. Então a Bíblia está dizendo aqui, igreja, ó, achando em forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Mas ele ficou morto? Não, ele ressuscitou. O que movia Jesus a isso tudo, igreja? O que movia Jesus a isso tudo? Isso é importante demais para nós, igreja. Triunfar é propósito e conseguir ver lá na frente, ver os frutos do seu trabalho. O que te move você sair de manhã, ir para o seu trabalho árduo, passar o dia, ter que chegar rico em casa ainda? É os frutos que você vai colher, as contas que você vai pagar, é o filho que você vai criar, que te move. Aquilo ali te faz se levantar da cama, porque tem um propósito. E quando você vê um propósito em si servo, em obediência a Deus, em você estar aqui na terra, ter uma vida abençoada e herdar uma salvação que está te esperando, quando você vê propósito nisso tudo, quando você vê frutos nisso tudo, não fica difícil de você desafiar você mesmo para as práticas. Muitas vezes nós nos desafiamos nós mesmos à prática porque a gente não tem visão nem de frutos e nem de vida eterna. A gente está voando como um religioso que não sabe para onde vai. Mas quando é servo, quando tem visão do céu e visão de frutos, ele consegue
buscar a prática, a praticar, mesmo que ele tenha que humilhar a si mesmo, mesmo que ele tenha que negar a si mesmo, porque ele sabe que lá na frente ele vai ter o melhor de Deus aqui na terra, porque o melhor de Deus, você sabe o que é? É você deitar em paz, você sentar no sofá e estar em paz. É o melhor de Deus para a nossa vida. Essa paz que muitos não têm, que suicida, tem dinheiro, mas não tem paz. Isso Ele deu para nós, porque agora, igreja, isso nós não podemos correr disso. Não correr disso, porque assim como Jesus, Ele não perdeu a direção, porque Ele tinha um propósito, a gente vai ver aqui o resultado também na nossa vida. Por isso, igreja, Romanos 12, olha para você ver aqui, ó. Só para a gente, aqui para a gente, Romanos 12. Olha o que diz Romanos 12. Por isso que você, igreja, que chegou na presença de Deus, você tem que observar o que você era no mundo e o que o mundo quer fazer na sua vida. Porque você sabia que as redes sociais, as novelas, o ensinamento do mundo é para moldar você? É para moldar, é para nos moldar. Você acha que tudo aquilo é à toa? Porque são alimentos, são ensinamentos. Quando eu começo a viver aquilo demais, aquilo vai me moldando. Por isso que o cristão, igreja, ele tem que buscar Deus, ele tem que ler a palavra de Deus, ele tem que estudar a palavra de Deus para fortalecer. Porque o mundo, ele sempre vai ter uma forma. O mundo, quando nós chegamos na presença de Deus, ele nos trazia numa forma como do mundo. Aí a Bíblia diz aqui, ó, versículo 2: não sede conformado com este mundo, não conforme com o mundo, não entre na forma do mundo, não entre na forma do mundo. Por isso que a vida de cristão, ele é um combate, porque o mundo a todo momento quer te colocar na forma. Todos os casamentos são assim, casa e separa, filhos cresceram, você perde o controle deles. Emprego é dívida, é cartão, é pagar cartão, é boleto, isso é tudo ensinamento do mundo para quê? Para que a gente conforma. Quando eu conformo, igreja, para que vale a minha fé? Para que vale? A minha fé vale para combate, para eu olhar para o mundo e falar: aqui não, eu vim, eu não quero mais, eu quero agora o sentimento, a forma de Cristo. Aí ele diz aqui, ó: não sede conformado com este mundo, mas sede transformados. Tá vendo? Transformação. Tá vendo? Transformação. Lembra que eu falei com você? Aquelas construções erradas, Deus te dá condições de desconstruir através da palavra de Deus e construir de novo, transformar. Agora, como que eu transformo? Transformado pela renovação do vosso entendimento. Tá vendo? O seu entendimento, igreja, a sua vida com Deus não pode ser só um culto de igreja uma vez por domingo. Se você faz isso na sua vida, você está judiando de você mesmo. Você tem que ter uma vida com Deus, de buscar a palavra. Nós podemos te dar uma revelação, mas você precisa também de revelação de Deus, buscada na fonte, porque isso faz mudanças. Isso faz mudanças na nossa mente, porque o que muda as atitudes. A mente mudando, muda também as nossas atitudes. Aí vem a transformação, mas primeiro eu não posso conformar, eu tenho que analisar. O que é não conformar? Analisar como que eu estou, como está a minha vida com Jesus, para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, o que eu tenho recebido a partir do momento que Deus me chamou para a presença dele, o que eu tenho colhido. Eu tenho que começar a buscar, porque essa transformação aqui, ó, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. E você vai, a partir do momento que você vai renovando, você vai experimentando. E quem experimenta, igreja, dá vontade de ir. Não é assim que eles fazem no supermercado quando lançam um produto? Que dá um pouquinho para você provar, sim ou não? Quando está lançando um produto de comer, não é isso? Você comeu, na mesma hora vem a vontade de comprar. Deus, você vai experimentando as vontades dele. As vontades dele que é boa, perfeita e agradável. E você vai tendo vontade de buscar, de encher mais dele. Você vai ter vontade de servir a ele. Diferente daquele que leva uma vida de qualquer maneira. Ele dá vontade de distanciar de Deus, ele dá vontade de orar, dá vontade de ler a Bíblia, porque ele leva uma vida diferente, uma pessoa que está buscando essas mudanças, porque esse entendimento mudado, eu vou tendo também colher na minha vida, o experimentar. Vamos voltar lá no livro de Filipenses para a gente orar? Então, igreja, tudo começa de um propósito e uma visão naquilo que você vai ter, né? Vai ter lá na frente. Então, o preço a pagar não vai ser difícil, porque você não está vivendo no tempo presente, você está vivendo já o fruto. Ele está vivendo o que vai vir para você, porque veio para a vida de Jesus. Olha para você ver aqui, ó. Olha para você ver aqui em nome do Senhor Jesus. Eita glória. Filipenses 2, versículo 8. 2, versículo 9, né? Diz aqui: por isso também Deus o exaltou. Tá vendo? Por isso Deus o exaltou. Tá vendo? Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Jesus teve a colheita daquilo que ele submeteu. Teve a colheita e continua colhendo. Cada alma que vem para ele é a colheita daquilo que ele fez, daquilo que ele foi para a prática e nos deu e nos dá essas condições que agora nós temos o mesmo sentimento dele, o mesmo sentimento. Lembre que eu falei para você, quando você depara com uma situação, mesmo hoje, você tem condições de construir um sentimento bom ou um sentimento bom ou ruim. Depende de como você constrói. Você vai construir por você mesmo, você vai construir um sentimento ruim, porque você vai cheio de razão. Mas quando você vai para a palavra, você tira a sua razão, esvazia você mesmo e constrói. Não, Deus mandou amar o próximo a mim mesmo, mandou se humilhar, mandou não levar em conta muitas coisas. Você vai também ter a colheita, como Jesus aqui, ó. Por isso também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e na terra e debaixo da terra. Hoje há um reconhecimento de pessoas que vêm para a presença de Deus hoje se dobrando. No final, no juízo final, vão dobrar todos diante desse nome. Os que não reconheceram, vai reconhecer para a perdição eterna, mas vai reconhecer. Então traz aqui para nós, igreja, as pessoas, como eles vão nos ver uma pessoa de Deus, de verdade. O reconhecimento também que você é uma pessoa de Deus, uma pessoa que teve transformação a partir das mudanças, a partir que você tem as mudanças. A sua família que te zombava, de você, agora virou crente, está lá na igreja dando dinheiro para os pastores, ela vai te pedir oração, porque vai reconhecer que você é uma pessoa de Deus, uma pessoa firme. Por isso que vale a pena eu buscar os mesmos sentimentos de Cristo, porque o que eu vou colher é mais do que aquilo que eu vou
passar. E quando você colhe, você vai ter prazer de viver com Deus. Amém? Então dê para ele uma linda salva de palmas, mas bem forte.